agradecendo pelo dia que passamos, te agradecendo por esse momento, te agradecendo, Pai, pela vida de cada irmão que aqui se encontra, e por ainda alguns que hás de vir, para junto conosco aprender a tua palavra. Usa teu servo como sempre tem usado, Pai, para nos ensinar. A Deus, assim que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, para entender e compreender, Pai, a tua palavra. A Deus, que teu Espírito Santo possa usar o teu servo e a nós para ouvir. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós choramos, nós te enaltecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Irmão, ele só dá uma boa noite especial ao Eduardo Barros. É bom tê-lo aqui, irmão Eduardo Barros. Quem? Meu sobrinho? Não, Eduardo Barros, não. Aquele que entrou no estudo conosco e conversamos bastante com ele, Enes, lembra? Sobre depressão. Que bom tê-lo aqui. O Eduardo, eu lembro dele. Que bom. Ok, nós estamos em que livro mesmo? Lucas, capítulo 4, seu Enes. Capítulo Ok. 4. Muito bom. Muito bem. Então, novamente, Lucas, eu já falei, né, que eu entendo que o contexto teológico do livro de Mateus é Emmanuel, né, Deus conosco, o prometido, o Cristo. É Lucas, seu Enes. Lucas. Quem? Lucas. Eu vou comparar. Desculpa, mas esse eu tinha... Ok. Então, que ele, né, o reino dos céus, né, ele veio, ele é o prometido, é aquele através de quem a promessa a Abraão foi feita, a promessa a Davi foi feita. Então, ele, como Deus conosco, estabeleceu o reino dos céus aqui na terra, e nós, então, somos filhos de Deus no reino dos céus. Marcos é Jesus Cristo poderoso Rei, o homem poderoso, né? Todo poderoso, e diferentemente de todos os outros reis, todos os outros homens. Né? João, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo criador de todas as coisas, que era Deus no princípio, e veio aqui criar, né? O novo homem, veio aqui criar ao reino e assim por diante, né? Agora, Lucas, Mateus foi escrito a judeus, Marcos aos gentios, João a todo mundo, vamos dizer assim, já no final do século. Mas Lucas foi escrito a um Teófilo a respeito de Jesus. Ele fez uma grande pesquisa sobre Jesus, então é o evangelho mais assim, dos quatro, é o mais organizado em termos de sequência, a meu modo de ver, em termos de informação, que ele quis dar, ele fez uma pesquisa detalhada e transmitiu a Teófilo. Ele não era judeu, Lucas não era judeu, nem tampouco apóstolo, naturalmente. Ele era um gentio, era médico, acompanhante de Paulo desde... se encontrou com Paulo, pelo menos informação que nós temos, na segunda viagem missionária na cidade de Troade. Talvez ele fosse um da Ásia Menor, ou talvez um filipense, né? Um europeu de Filipos. Mas, de acordo com Atos, Jesus, em Lucas, é o restaurador do reino de Israel, né? O restaurador do reino de Israel. Então, é diferente, vamos dizer assim, é o mesmo Jesus de Mateus, Marcos e João, só apresentado de uma maneira diferente, né? Que é o restaurador. E, naturalmente, foi preciso o segundo livro, o livro de Atos, para mostrar que a restauração não era uma restauração militar, não era uma restauração baseada em força e violência, mas era uma restauração toda espiritual, né? Tendo a ver com a presença do Espírito Santo. Então, perdão de pecados, etc. Então, as características da restauração estão claramente
mencionadas ali no livro de Atos. Jesus é o restaurador em Lucas e a restauração pelos restauradores. O restaurador é Jesus, Lucas. Atos é a restauração feita, propagada pelos restaurados. O restaurador é Jesus em Lucas, o restaurador. Então, Enio, Marcos, o homem poderoso, escreveu aos gentios. Então, a gente vê aqui toda a descrição do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, já vimos tudo isso aí, certo? E João Batista pregando aqui no capítulo 3, né, João dando testemunho de Jesus, Jesus sendo batizado, a genealogia de Jesus Cristo, né, que começa com José e vai até Deus, né? Ou seja, até Adão, filho de Deus, né? E, naturalmente, a gente nota aí Davi, a gente nota aí Abraão, toda uma árvore genealógica de Jesus, desde José, mas diz no versículo 23 do 3, como se cuidava. Era Jesus como se cuidava, filho de José. Na verdade, ele não era filho de José, né? Mas como se cuidava, ele era filho de José. Muito bem. No capítulo 4, a gente nota aqui a tentação de Jesus. É como se fosse assim, na restauração do reino a Israel, nós vemos Jesus sendo vencedor, certo? Ele teve que ser vencedor sobre o Satanás, certo? Porque o Satanás estava prometendo a Jesus aqui tudo aquilo que seria contra, vamos dizer assim, a restauração do reino a Israel, certo? Que é como se fosse Satanás estava aqui combatendo a obra restauradora de Jesus, tentando Jesus a não fazer a obra restauradora, né? E Jesus, naturalmente, não foi vencido por nenhuma das tentações. Quem quer ler para nós de 1 ao 13, por favor? Eu vou ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno.
Muito bem. Aqui a gente poderia, né, fazer um sermão aí, falar muitas coisas sobre a tentação de Jesus, certo? Mas o importante aqui é que Jesus foi tentado, ok? E essas tentações aí, outra coisa importante é que nós podemos sofrer tentações, vamos dizer assim, é como se fosse da mesma natureza, né? Da mesma natureza que Jesus sofreu. E é importante notar, o importante também é notar as respostas que Jesus dá. Essas respostas são respostas características da restauração do reino. Ou seja, aquele que está na restauração viveria dessa maneira, ok? Então, a primeira resposta aí na primeira tentação, nós notamos 3 tentações, né? Mas nós sabemos que tem mais. No versículo 3, assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, de toda sorte. A meu modo de ver, essas restaurações aí englobam toda a sorte de tentações que tentam lutar contra o fato de vivermos na restauração, entendeu? Na restauração. Que é uma restauração toda espiritual, como eu falei lá no livro de Atos, você nota isso, certo? Então, mas também diz no versículo 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E isso quer dizer, provavelmente, que Jesus seria tentado mais vezes, vamos dizer assim, né? Não há dúvida quanto a isso, né? Até o final, até a morte na cruz, né? Vamos dizer assim, né? Poderia o Satanás estar tentando Jesus a desistir da restauração do reino a Israel. A primeira resposta que Jesus deu, certo? Está com fome, etc., né? Satanás falou, está com fome, então transforme em pão essa pedra. Mas Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem. É interessante isso, porque na restauração, nós que somos restaurados, nós precisamos entender que não só de pão vive o homem, não só de coisas materiais vive o homem, entendeu? Muita gente está muito enfocado em coisas materiais, no que comer amanhã, lembra lá em Mateus 6, os gentios é que pensam, né, nessas coisas aí, né, o que vamos comer, o que vamos vestir, etc, etc. Então, muita gente pensa, está sempre preocupado com coisas materiais, preocupado com a casa, com carro, preocupado com a saúde física, até mesmo, né? Saúde física é algo material. Mas o ponto aqui é não só de pão vive o homem. Agora, eu estou esticando um pouco, mas o pão, na verdade, é uma alimentação. O problema aqui, Jesus estava com fome, certo? E Satanás falou, transforma a pedra aí em pão, se você mesmo é o Filho de Deus, né? O que o pão faz? O pão alimenta a gente, mas o pão alimenta a gente fisicamente. Então, não só de alimentação física vive o homem. O homem precisa também de uma alimentação espiritual. O homem precisa de uma comida espiritual. O homem precisa de se alimentar, de ter o espírito dele alimentado. Eu não sei se vocês lembram lá em João, capítulo 4, né, pelo que eu estou lembrando, na mulher samaritana, né, que Jesus conversando com a mulher samaritana, enquanto seus discípulos foram buscar comida lá na cidade. Parece que a cidade chamava-se Sicar, né, lá em Samaria. Aí, quando eles voltaram, certo?
vamos lá em Lucas 4 aqui, só para dar uma ilustração bíblica do que eu estou falando. No versículo 31 do capítulo 4 de João 4:31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, quer dizer, a mulher samaritana voltou para ficar, conversou com os homens lá, os homens vieram ao encontro de Jesus, etc. Nesse inteirinho, os discípulos que já tinham chegado lá com Jesus, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Porque, olha só, em versículo 29, a mulher falou, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Porque nesse inteirinho os discípulos rogavam, dizendo, mestre, come. A meu modo de ver, eles estavam falando assim, olha, a Cristo, aí nós trouxemos comida, você está todo aí ocupado com esse pessoal todo aí, para aí e come, ok? Para um pouco e come. A meu modo de ver, Jesus estava ocupadíssimo ali com os samaritanos, ok? Mas ele lhe disse, no versículo 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Não era a quentinha que eles buscaram lá em Sicar, não. Eu acho que eles buscaram tabule, buscaram ali o espetinho, buscaram ali, né, o tal de quibe, etc., né, o esfirra, pizza, comida. Trouxeram comida para ele. Talvez parar lá no McDonald's, comprar lá um pacote lá, né? Não sei como é que chama, não é pacote, como é que chama aí? Combo, obrigado, combo. Eu li aí, McLanche feliz. Maria Helena, combo. Trouxeram um combo, alguma coisa. Come, senhor, come. Certo? Um sabidinha falou, Max, esse cara aí, ó. Então, mas Jesus falou assim, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Não é isso que vocês trouxeram aí. Não quer dizer que ele rejeitou, ele ia comer. Mas falou, ainda não. Eu estou comendo uma outra comida mais importante agora. Dizia o versículo 33, então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Será que ele já comeu? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha a comida aí. Olha o pão. Não só do pão vive o homem. Não só da comida que eles trouxeram lá para Jesus vive. Ele vive de uma outra comida. E a outra comida é fazer a vontade daquele que enviou ele, que é o Pai, né? O Pai Celestial, e realizar a sua obra. Agora, será que nós estamos nos alimentando com essa outra comida, né? É como se fosse uma pergunta retórica. A resposta é sim, né? Vamos dizer assim. Mas nós precisamos de nos alimentar muito dessa outra comida aí, porque nós estamos na restauração do reino. Nós estamos no reino espiritual, nós estamos no reino celestial, no reino que Deus tinha em mente desde a fundação do mundo para o ser humano, participar do reino dele aqui na Terra. Então, vamos nos alimentar. E como é que a gente... Qual é a comida desse reino? Qual é a comida? É fazer a vontade dele. Agora, para você fazer a vontade de Deus, você precisa de conhecer a vontade dele. Daí a necessidade de estudar, de aprender os ensinos de Jesus, para que a gente possa fazer a vontade. A vontade de Deus é que a gente siga os ensinos de Jesus. Mas, para isso, é preciso que a gente conheça os ensinos. Certo? Então, o ponto aqui é a resposta que Jesus dá, essas três respostas,
São respostas, a meu modo de ver, espetaculares. Não só isso, mas Jesus ia começar a missão dele. Ele ia começar. Não tinha começado ainda. Então, a restauração do reino consistia em Jesus fazer a vontade do Pai. Não só de pão vive o homem. Não quer dizer que o homem não deve comer pão. É claro que deve, senão morre de fome. Mas não só de pão vive o homem, certo? Viverá o homem. Mas também, naturalmente, como já vimos lá, de fazer a vontade de Deus. Mas aí tem uma segunda tentação, que é dos reinos, de poder, vamos dizer assim, na verdade, poder, né? Poder aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Então, Jesus falou, o Satanás falou, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos para você. Não sei se ele tinha... Eu não sei se ele tinha tal capacidade ou não, eu até acho que sim, porque Jesus não falou para ele que ele não tinha capacidade, né? Nós sabemos que o príncipe desse mundo é o Satanás, né? Então, Jesus não falou, você não pode, não é seu, não falou nada disso. O que Jesus falou? Falou, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Entendeu? Então, na restauração do reino a Israel, a importância é somente Deus, adorar a Deus e dar culto a ele. Ele é o rei, vamos dizer assim, ele é o soberano. O reino é dele. O reino é dele, reino dos céus, etc, etc. Vocês se lembram qual era um problema seríssimo no Velho Testamento? Qual que era um problema seríssimo no Velho Testamento? Só quero uma palavra. Idolatria? Exatamente, nota 10. Idolatria. Desobediência? Idolatria. Idolatria. Está vendo aqui, ó? É só Deus. Somente a Deus adorarás e a ele darás culto. Certo? Somente a Deus. Não é a homem, porque, na verdade, a gente pensa, não, nós não somos idólatras, nós só adoramos a Deus. Mas será que a gente não adora também homens, às vezes, né? Tem uma palavra em português que é muito interessante, que eu não sei se realmente transmite, se ela é mesmo o que diz que é. A palavra idolatra, ele idolatra, não é essa palavra, não. Tá certo. Idolatra, ele idolatra tal jogador de futebol, ou ele idolatra tal artista na televisão, ou ele idolatra o carro dele, ou idolatra a cachorrinha dele, ou ele idolatra a casa dele, ou ele idolatra, entendeu? Ou ele idolatra poder, a situação dele, a condição econômica. Mas o ponto é o seguinte, somente a Deus adora, o restaurado, somente a Deus ele adora e somente a ele dá culto. Ok? Muito bem. É uma questão de... Deus é o soberano, Deus é o rei dos exércitos, ele tem todo o poderio, toda a sabedoria, todo o amor, etc, etc. Somente a ele, ok? E, naturalmente, o reino seria propagado também aos gentios. Os gentios tinham ídolos, né? Deuses de vários tipos, né? Então, eles precisavam entender que somente a Deus, mais a ninguém. Muito bem. Mas aí tem uma outra resposta que Jesus deu, certo? Que é essa vamos dizer assim, de proteção, é como se fosse, na verdade, é tentar Deus. Tentar Deus.
é como se fosse mas Deus falou que faz isso, mas não vai fazer, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele não faria. Não, eu acho que se eu cometer adultério não tem problema nenhum, eu acho que se eu fizer isso não tem problema. Quer dizer, como se fosse assim, como se fosse tentando para ver se de fato Deus vai falar o que ele disse que vai fazer. Deus não vai me mandar para o inferno, não. Deus é muito amor, não vai mandar para o inferno. Vamos dizer assim, tentar. Então, olha só a resposta que Jesus deu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é para tentar, não é para duvidar. Se Deus fala uma coisa em Cristo Jesus, não vamos duvidar e nem assim tentar. Não é bem assim, não, coisa e tal. Vamos obedecer, por isso a necessidade de aprender bem, para a gente, então, não tentar e fazer o contrário na esperança. Deus não vai mesmo falar o que ele fez, entendeu? Não vai fazer o que ele falou que vai fazer. Então, na verdade, a gente não tentar. Então, na vida de restaurado que nós temos, nós não devemos tentar, mas confiar plenamente no que Deus disse que vai fazer. E não vamos tentar Deus. Fala, Anderson. Tentar seria tentar colocar Deus à prova? Eu creio que sim, mas no sentido de como se fosse assim, duvidar que ele vai fazer o que ele disse que falou, que ele disse que vai fazer, entendeu? Por exemplo, vamos supor assim, aquele que semeia abundância, colhe abundância. Não sei, não. Eu não sei, não, se vou mesmo colher em abundância. É como se fosse duvidar não só do lado positivo, mas do lado negativo, tendo a ver com o que Deus falou. A meu modo de ver é confiar plenamente no que Deus falou e não fazer, eu acho que Deus não vai mesmo, então eu vou fazer outra coisa, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí, a meu modo de ver. Mais ou menos, Anderson? Fala aí, Ana. Mas foi o que Eva fez, né? Satanás falou para ela que ela não morreria, então ela duvidou também, né? Então, Boa esse é o reino que ele está restaurando, né? Do que eles fizeram, que o pecado entrou, né? Boa ilustração, né? Da Eva. A Eva como falou assim, Deus falou, mas ele não vai mesmo cumprir, não. Você acha que você vai morrer? Mas Deus falou que vai morrer. Não vai, não. E você vê que, de fato, interessante que ela comeu, ela não caiu morta. Mas ela entrou na morte, e Adão entrou na morte e acabaram morrendo. E olha, isso aí passou para toda a humanidade, né? Sim, é uma boa ilustração ali. É como se ela duvidou, como se ela falou, não vai bem, não é bem o que Deus falou, etc. Né? E estragou tudo que nós perdemos tudo por causa dela. Exatamente. Eu falo assim, deixa eu encontrar ela vai ver quando eu estou passando roupa. Deixa ela. Coitada, né? Coitada, eu acho que eu acho que eu acho que ela, por ser humano, né? Eu acho que ela, coitada, eu acho que ela simplesmente foi vencida, né, pelo pecado, vamos dizer assim. Agora, eu vou defender muito Adão, certo? Adão, ele comeu porque ele amava muito Eva e ele não queria perder a esposa. Então, ele falou, olha, então eu vou comer sim, porque se eu não comer, ela vai para outro lugar, vai ficar sem ela, e o amor que ele tinha por ela, entendeu?
que é o Ele amor foi que nós, fraco. que é o amor que Um nós erro temos, não justifica, um erro não justifica que o é o outro. amor que nós temos pela esposa, entendeu? Fala, Aham, Maria Helena. Aham, A mulher aham. tá, a minha Se filha ele lá tivesse tá sido reclamando. Se o firme, Adão era o cabeça, por que que ele deixou ser iludido pela Eva? Ele que era para Isso, dominar, né? Jovina. exatamente. Isso, Jovina. Exatamente. Não, mas ele não era cabeça ainda, coisa. Ele não era ainda. A Maria Helena, fala aí. Não, é que o meu conhecimento é tão pequeno, mas eu no 4:1 diz que depois de 40 dias, e nós já vimos em outras passagens que Jesus foi batizado num dia, no dia seguinte ele estava lá nas bodas de um casamento, que ele transformou água em vinho, e foi no dia seguinte que ele foi batizado. Aqui está dizendo depois de 40 dias. Então, eu não lembro exatamente onde é que nós vimos isso. Só por isso, porque aqui fala depois de 40 dias no deserto, e lá falava que no dia seguinte ele foi para as bodas. Deixa eu ver aqui onde é que fala isso aí. É a boda de Canaã. Sim, mas deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver aqui, vou procurar lá. Mas eu creio que às vezes tem detalhes que a gente não... Mas detalhes de 40 dias, né? Não, mas eu como... peraí, deixa eu ver aqui, Canaã... Tá em João, irmão Enio. Em João. João 2. João 2. João 2, ok, eu estava procurando aqui. João 2. Vamos lá ver se dá alguma iluminação lá. João 2... Lá em João, no capítulo 1, versículo 32 ao 34, ele fala sobre o batismo. Aí a festa de Caná, ele vai lá no capítulo 2, versículo 1. E ele fala 3 dias depois, mas provavelmente é referente ao contexto de 43 ou 51, né? De Filipe e Natanael, no caso. Sim, sim. Eu acho que não é bem... Aqui, exatamente, 3 dias depois, eu acho que provavelmente é dessa conversa com Filipe e Natanael, né? Porque, na verdade, quando... isso daqui a Maria Helena falou, no dia seguinte, está no 35, que diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, certo? E assim por diante, né? Agora, diz aqui que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, certo? Ele foi batizado no Jordão. Então, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, certo? No deserto. E lá durante 40 dias no deserto. Não foi que no dia seguinte do batismo ele foi para o deserto, a meu modo de ver, né? Não é bem isso. Deixa eu ler aqui um comentário, ver se modifica alguma coisa. Evidentemente, a tentação de Cristo abrangeu todos os 40 dias do seu jejum. Tanto Mateus quanto Lucas fazem um relato condensado de apenas 3 tentações específicas. Lucas inverte a ordem das últimas 2 tentações com relação ao texto de Mateus. Lucas ocasionalmente ordena o material de modo lógico em vez de cronológico. Pano de fundo, veja, hein? Lucas pode ter tido algum propósito em fazer isso aqui, talvez para que a finalização de seu relato sobre a tentação de Jesus se desse no templo de Jerusalém, um lugar muito importante na narrativa de Lucas, etc. Então, eu não acho que foi no dia seguinte, não, viu, Maria Helena? Mas também... Então, a tentação foi antes do primeiro milagre lá das bodas ou teria sido depois? Olha, eu não pensei sobre isso, né? Eu posso ter depois dar uma analisada, porque, na verdade, aqui em Lucas, não tem esse milagre aqui em Lucas, né? Então, na verdade, como eu falei, cada Mateus, Marcos, Lucas e João,
eles apresentam Jesus de uma maneira diferente, às vezes não cronológica, coisa e tal, mas alcançando o objetivo deles, que é exatamente o objetivo de mostrar quem é Jesus daquele ponto, daquele ângulo para aquele povo específico a quem estava sendo escrito, né? Basta dizer que esse milagre aí de Canaã não está aqui em Lucas, né? Hein, Enio? Mas eu Interessante posso que, depois tentar verificar. Fala aí, Sandro. que nos 3 evangelhos, né, Marcos, Lucas e João, ele relata após o batismo, Marcos, Lucas e Mateus, eles relatam logo após o batismo o período de 40 dias que foi justamente da tentação, né? Os 3 primeiros dentro do mesmo foco, né? Mostrando essa característica, como tu bem colocaste. Mas a meu modo de ver, o problema existe um problema que eu já falei que eu não sou a favor, é a tal chama de sinótico, né? O sinótico é tentar comparar Mateus, Marcos e Lucas. Eu nunca gostei disso, nunca fiz muito, nunca gostei, porque, como eu falei, são autores diferentes, os livros escritos em épocas diferentes, a audiência, leitores diferentes. E alguém fala, mas por que fulano não relatou isso e João relatou? Você vê, João, para começar, João é completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Então, eu nunca me preocupei em tentar encaixar um no outro, porque, a meu modo de ver, eu acho que a gente não teria muita dor de cabeça e, a meu modo de ver, se fosse importante, até mesmo eles já falariam. Mas... Não, a minha preocupação não é bater um com o outro, ver as discrepâncias aí, não é isso. É que eu entendo que Jesus, depois de batizado, ele foi para o deserto, foi tentado e depois ele fez o primeiro milagre, a transformação do vinho em água. Provavelmente deve ter sido essa a sequência, né? Eu não, como falei, eu não pensei nisso, eu posso pensar nisso e da próxima vez eu posso Obrigada. Se eu não esquecer, mas eu vou tentar verificar isso aí. Fala, mas é um bom ponto isso aí, né? Vamos dizer assim, será que ele já tinha feito... A impressão que eu sempre tive é o que você acabou de falar, que Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi tentado, porque ele foi tentado para não fazer a obra. Sim. Então, na verdade, eu sempre pensei nisso, mas eu posso dar uma checada. Obrigada. Ok. Giovanni. Vamos ver se eu ajudo a irmã na resposta para ela. Mateus 4, versículo 1 fala, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós, quando nos batizamos, quando nós estamos nas trevas, nós não podemos ser provados nem tentados porque já estamos nas trevas. Então, quem está nas trevas não é aprovado nem tentado. Já está no inferno. Agora, quando nos batizamos, somos luz, como Jesus se batizou em luz, aí sim Deus permite que nós sejamos provados e tentados para provar a nossa fé. Então, eu penso que Jesus, assim que se batizou, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo com a permissão de Deus, para provar a sua fé, e nos mostra o exemplo. E assim como nós devemos seguir o mesmo exemplo, como Jesus venceu a provação, nós também devemos vencer, que é com base nas palavras de Deus, de Cristo, no caso, né? As palavras de Deus. Não, Giovanni, ela está querendo saber o tempo, não é isso. Não, ela falou, ela perguntou a sequência, se foi tentado primeiro ou o milagre. Eu digo, penso, lendo aqui a passagem, primeiro veio a tentação, assim como nós. Sim. Nos batizamos, logo que nos batizamos, nós somos tentados e provados. Deus permite isso, porque com a aprovação, se vencida, aumenta a nossa fé e nós somos vitoriosos, assim como Jesus foi. Então, a sequência é essa. Em outras palavras, o Giovanni também está dizendo que Jesus foi tentado primeiro, depois que ele fez aquele primeiro milagre. A nossa percepção é a mesma. Exatamente. Versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Ok, me diga uma coisa. Cá entre nós aqui. Onde é que foi aqui, como falei, eu vou pensar mais nisso. Onde é que foi o milagre de Canaã? Onde é que foi? Canaã da onde?
Onde ficava Canaã? Canaã. Galileia. Canaã Na da Galileia. Galileia. Então, note bem, de acordo com aqui, Jesus foi tentado primeiro, depois ele foi para Galileia. Né? Não parece que é isso aqui? Sim, e na sequência, no 16, está em Nazaré, ele está em casa. Sim. E ele foi a bodas de um familiar, né? Então, a sequência, acho que lógica deve ser essa mesmo. Parece, sim. Eu também acho que é por aí mesmo. E ensinava nas sinagogas, e a sua fama correu por toda a circunviança, versículo 15, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. 16, indo para Nazaré, que é a sua cidade natal, onde fora criado, né, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deu o livro de profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tudo isso de uma forma espiritual, ok? Não há dúvida que Jesus fez muito disso de uma maneira, vamos dizer assim, até mesmo física, né? Restauração aos cegos, a liberdade dos oprimidos, talvez oprimidos pelo demônio, etc. Mas o propósito era mostrar a capacidade dele de fazer isso de uma maneira espiritual. O que os judeus não entendiam, e aqui está sendo lido no Isaías, é que lá era uma sombra de como seria a espiritualidade do reino. Então, aquela sombra do Velho Testamento, tudo aquilo do Velho Testamento, de uma forma material, de uma forma física, implicava, na verdade, num reino espiritual que seria estabelecido, que foi, vamos dizer assim, qual seria previsto, não é bem previsto, tendo como prévia aquele aspecto material e físico lá do Velho Testamento, mas seria completamente espiritual. Então, ia apregoar o ano aceitável do Senhor, que naturalmente seria seria aqui o ano do, né, seria o apregoar o ano aceitável do Senhor, está tudo isso lá, que tem a ver naturalmente com o que Deus tinha em mente, certo? Isaías 61, 1 e 2, né? Vamos ler lá rapidinho aqui, Isaías 61, 1 e 2, para ver se estão todas essas palavras. Aí o Jesus está adicionando alguma coisa. 61, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, 61, 1 e 2. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Velho Testamento aqui, 61, 51, estou quase achando aqui. 61 e 2. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos que choram. Olha que não falou tudo aí, né? Podemos chamar isso aí o ano da salvação, o ano dos remidos, etc. Ainda está em Isaías. Jesus parou na sua leitura aqui, indicando que o que seguia essa leitura no restante do capítulo aguarda a segunda vinda de Cristo para se cumprir o dia da vingança. Então, o dia da vingança seria, na verdade, é como se fosse assim. A meu modo de ver, Jesus lembra que ele batizaria Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Não sei se falou aqui. Deixa eu ver aqui. Sim.
aqui no capítulo 3, João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha só, o que quer dizer que Jesus batizaria? O que quer dizer vingança, que não está nem mencionado aqui, mas está lá em Isaías, é exatamente que em Jesus haveria o batismo também com fogo, né? Que está mencionado aqui no capítulo 3, né? Aqui de Lucas. Mas, em todos os casos, Jesus leu lá sobre ele, certo? E versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Muito bem. Então, passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam ouvido, ou lhe davam testemunho, eles se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é esse o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Interessante isso, né? Bom, não ouvimos que você fez muita coisa lá em Cafarnaum, mas por que você não cura você mesmo? Porque você é daqui, e por que você não faz aqui o que você fez lá? Entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Você é daqui, você fez tudo lá, ué, o médico deve curar a si mesmo também, o que não é bem verdade, né? Não é bem assim, porque tem muito médico que também não é curado. Mas em todos os casos. Então, você fez em Cafarnaum, faz aqui também, aqui é a tua terra. Aqui é a tua terra, né? E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso aí, meu amigo, isso aí nunca a gente é bem recebido na terra da gente, ok? Sempre é bem mais considerado, estimado, reconhecido fora da nossa terra, ok? Não quer dizer fora do nosso país, necessariamente, mas fora da nossa localidade. Jesus estava em Nazaré e ele esteve em Cafarnaum, inclusive na própria Galileia, né? Os dois. Irmão Hélio, é aquele ditado no Brasil, santo de casa não faz milagre. Exatamente. Santo de casa não faz milagre. Então, prosseguiu, versículo 24. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Versículo 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom lá no norte, né? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, ou Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram-no até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Interessante que é como se fosse assim, é como se o profeta, como disse o Azemar, o santo de casa não faz milagre, é porque, a meu modo de ver, os de casa não dão valor ao santo de casa, né? Não dão valor. Note aí, olha, falando aí de Eliseu, Eliseu era Ciro, da Síria, certo? E tinha muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Você lembra que Naamã fez uma viagem da Síria para ser curado, entendeu? Olha o esforço, a fé dele. A mesma coisa essa mulher aí, essa viúva de Sarepta, de Sidom, quer dizer, o profeta aqui, Elias, sabia da fidelidade, etc, etc. Eu sempre mencionei uma coisa, sempre não, eu tenho chegado a uma conclusão de que Deus tem uma presciência, né? No sentido de que ele sabe quem é fiel, quem não é fiel, coisa e tal. E interessante, por que é que Jesus não fez milagres lá em Nazaré? E ele fez muita coisa em Cafarnaum. Olha a atitude do pessoal.
que eles quiseram fazer? Eles levaram Jesus ao cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar Jesus. Mas note bem, olha a atitude. A atitude deles era tão pecaminosa, vamos dizer assim, que eles quiseram matar Jesus. Mas você acha que eles quiseram matar Jesus assim, pelo que Jesus falou? Na mesma hora de ver, eles tinham uma atitude pecaminosa. E quando Jesus mostrou isso para eles, aí eles quiseram matar Jesus. Foi o primeiro lugar onde Jesus foi, onde tentaram tirar a vida de Jesus. O primeiro lugar, a mesma hora de ver, de onde tentaram tirar a vida de Jesus, foi em Nazaré, cidade natal de Jesus. Quer dizer, natal, ele era de Nazaré. Não nasceu lá, mas ele era de Nazaré. Interessante isso. Olha a cidade. Então Jesus não fez milagres lá. Uma cidade incrédula, vamos dizer assim, as pessoas, né, sem muita fé. Olha o versículo 31. Não, é por isso que falaram, de lá vem alguma coisa boa, né? Porque evidentemente que o pessoal lá realmente não era uma boa coisa, né? Exatamente. Não era. Bem, falou da Galileia, né? Mas, na verdade, Nazaré era na Galileia. Olha o versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Olha, Jesus acabou se mudando para Cafarnaum. Ok? Jesus acabou se mudando para Cafarnaum. Não ficou em Nazaré, não. Ok? Emanuel, mas deixa eu falar essa sua retórica toda aí, ela nos serve até hoje, né? Porque o mundo social, por exemplo, uma pessoa que se destaca num determinado bairro, numa comunidade, se destaca, e quando ele volta, ele não é bem recebido. Há uma inveja imensa, inclusive dos familiares, entendeu? Por exemplo, uma família que tem um médico, o médico não presta. O que presta é o médico da outra família. E assim por diante. Então, se destacou num ambiente fechado, no bairro, aí é uma inveja imensa. Viu? Olha, eu não vou querer esticar muito a ideia, mas você sabe que um dos princípios que eu noto no cristianismo é o de propagação, né? Vamos dizer assim, o cristão, o pregador, o evangelista não devia ficar enfiado em quatro paredes. Porque se ele ficar enfiado em quatro paredes, a meu modo de ver, a efetividade dele fica limitada pelas quatro paredes. Por quê? Porque são os da casa. Agora, imagine se ele começa a viajar, ir para um lugar, outro lugar, ele vai ser muito mais reconhecido, muito mais aceito do que entre as quatro paredes de onde ele está. Então, não estou dizendo que todo pregador deve sair e ir embora, mas eu creio que a gente deve se esticar, a gente deve se espalhar, a gente deve se movimentar, não deve ficar só parado em um lugar, entendeu? Porque, você vê, por que eu conheço muito de vocês? Por que eu conheço muito de vocês? Por causa da internet? Não, porque antes da internet, eu já viajei para muitos lugares, eu conheço muitos de vocês aí pessoalmente, mas antes da internet. Agora, com a internet, ficou melhor ainda. Agora a gente revê o pessoal no Zoom, no estudo, a gente pode marcar visita e conversar e ter uma grande confraternização, etc, etc. Mas se eu tivesse ficado enfiado em quatro paredes lá em Bauru, eu não conheceria nenhum de vocês e minha efetividade seria limitada pelas quatro paredes. Eu entendo assim, entendeu? Eu entendo assim. Então, Jesus se mudou. Ele se mudou. Olha, deixa eu falar, deixa eu dar um exemplo. Aí no Brasil quase não se faz isso e eu não sei se é uma boa ideia ou não. Mas aqui nos Estados Unidos, pregador não fica a vida toda numa congregação, não.
Aí no Brasil fica a vida toda. Consequentemente, o trabalho fica marcando passo. A meu modo de ver. Aqui, olha, daí uns 2, 3, 4 anos, geralmente o pregador perde a efetividade local. Aí todo mundo já conhece ele, já ouvi isso antes, ele perde. Então, o que ele faz? Está na hora de fazer a mala e se mudar. Geralmente, ele muda de livre e espontânea vontade ou de livre e espontânea pressão. E ele vai fazer um bom trabalho em outro lugar. Lá ele é novo. Lá o que ele apresenta, nossa, aí, entendeu? Aí ele consegue fazer um trabalho bem melhor do trabalho que ele estava fazendo de onde ele saiu, naquele momento que ele saiu. É interessante isso. Mas no Brasil, meu amigo, no Brasil, o pregador morre nas 4 paredes. Morre dentro das 4 paredes. Vou mandar buscar você para cá. Irmão Enio, isso é tudo que qualquer profissão. A vassoura nova varre bem. Se tu ficar 2 anos no lugar, tu como vassoura vai varrendo bem. Depois, com o tempo, tu não consegue mais enxergar sujeiras. Aí tu tem que sair para outro lugar e vem uma nova vassoura, nova pessoa, para enxergar aquilo que tu não estava enxergando. Sim. E quando tu sai, tu vai para um outro local que tu não conhece, aí tu vai enxergar as coisas que tu não enxergava. Sim. Mas essa da vassoura você inventou agora, não? Eu gostei dessa vassoura. É coisa de militar. Coitada da dona Marli, escutando essas pregações há 50 anos. Faxina é coisa de militar. Isso aí. Os comandos na área militar é assim. É 2 anos de comando, o primeiro ano para conhecer, o segundo planejamento, execução, e depois de 2 anos, 3 anos, troca, vem um novo comandante para fazer as coisas novas. Sim. Senão fica tudo na mesma coisa. E você nota como é que se muda, como é que se troca bem aí no militar, né? Está sempre mudando para um lado para outro, né? Mas as igrejas nossas aí, o meu pregador morre dentro das 4 paredes. Ele não sai para lugar nenhum, coitado, e ele vai morrer aí nas 4 paredes. E a congregação fica marcando passo. Eu não estou criticando, hein? Eu estou dizendo, estou dando uma aplicação aqui que eu acho muito interessante, essa aqui de Jesus em Cafarnaum. Santo de casa não faz milagre? Ué, se santo de casa não faz milagre, está na hora de você fazer milagre em outro lugar. Ô, Enio, eu tive uma vez apareceu a oportunidade, me corrija se eu estiver errado, mas eu fiz há algum tempo atrás, apareceu uma oportunidade de eu pregar o evangelho para um primo meu. O meu primo é para a esposa dele. E com base nesse texto aqui, como prima, ele é meu primo irmão, a mãe dele é irmã da minha mãe. Aí eu fui na casa deles lá, tinham duas pessoas lá de uma certa comunidade religiosa que vai na casa dos outros. Aí, através disso, apareceu uma oportunidade. Só que eu não fui. Com base nesse texto aqui, eu fiz o quê? Eu chamei um irmão, certo? Porque, por ser meu primo, eu sei que ele me conhece, ele conhece a minha vida pré-conversão. Talvez eu não teria tanta credibilidade como uma pessoa de fora. Sim. Então, eu chamei um irmão, que também é envolvido no ministério de ensinar e de evangelismo, e pedi para ele, olha, vai lá e ensina meu primo, não porque eu não quis, porque eu estava acostumado a fazer isso, mas por ser meu primo. Sim. Entendeu? Você acha que eu fiz certo? Ué, bem, qual foi o resultado? O resultado foi que nós conseguimos tirar ele daquela corrente que estava indo na casa dele, e por fim ele segundo esse irmão, ele falou o seguinte: por pouco eles não entregaram a vida, por pouco eles não se batizaram, mas acabaram não se entregando. Porque mas a credibilidade foi maior. Eu dou um conselho, continua a visitar, vai conversar com ele, vai lá ver como é que está, ver o que você pode fazer.
Às vezes você pode adicionar o que o outro fez, entendeu? Adicionar ao que o outro fez. Agora, olha, não estou dizendo que eu sou contra um pregador local, aí ficar muito tempo no local. Não estou dizendo isso, porque, na verdade, no Brasil, os evangelistas são tão difíceis de se encontrar que, quando você acha um, você não quer perder ele. Então, na verdade, que bom que conseguimos um evangelista, coisa e tal, se encaixou bem aqui, agora... Vamos dizer, não estou dizendo que o pregador deve ir embora para outro lugar, não, mas estou dizendo que, mesmo estando num lugar há muito tempo, o evangelista pode ir pregar em outro lugar, fazer visita em outro lugar, entendeu? Ele pode se dividir um pouco, entendeu? Onde ele pode ter uma afetividade até maior, entendeu? Pode haver ter uma afetividade até maior em outro lugar. Não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo para você mandar o evangelista embora, não, viu? Ok? Eu estou dizendo que nós precisamos de reconhecer que o nosso trabalho provavelmente deve ser também além de 4 paredes. Além de 4 paredes, ok? Porque a gente teria talvez uma efetividade maior ou adicional, além daquele que nós estamos fazendo entre 4 paredes, ok? Muito bem, nosso tempo acabou já. Prazer em vê-los. Não fomos muito longe, mas esse capítulo aí, ainda mais a tentação aí, muita coisa, certo? Esse até capítulo... o 31, né, seu Enio? Até o 31, né? Começamos 31. No 31 na próxima semana. Hoje, quinta-feira, né? Então, novamente, a restauração... deixa eu contextualizar aqui. A restauração do reino de Deus a Israel, provavelmente, você vai ser mais efetivo em propagar a restauração, certo? Talvez fora de seu ambiente natural, né? Fora assim por diante. Mas, por outro lado, é interessante notar que, às vezes, os parentes, às vezes aqueles que são do nosso aconchego de muito tempo, às vezes eles não estão abertos à restauração. Mas, se você se dividir, se propagar em muitos lugares, você pode ter resultado. Jesus foi mais bem sucedido em Cafarnaum do que em Nazaré, ok? Muito bem. Quem é que ficou de fazer oração final para nós? Fui eu. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, na tua presença entramos em oração. Primeiro, para te glorificar, santificar teu nome, Pai. Por agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nos alimentando, Pai, da tua palavra. Agradecer, Pai, por irmãos como ele, que disponibiliza seu tempo, Pai, para poder compartilhar do teu dom para conosco. E pedir, Pai, que tudo que é ensinado, tudo que é falado, Pai, todo conhecimento transmitido venha a ser colocado em prática. E que tudo venha a ser transmitido, Pai, para que nós venhamos ser, Pai, homens fiéis e idôneos, para que possamos transmitir para outros. Muito obrigado, porque muitos não têm mais uma oportunidade que estamos tendo agora. Se for da sua vontade, na próxima reunião estaremos de novo reunidos, Pai, aprendendo um pouco mais de Ti. Muito obrigado por esse momento. Em nome do Teu Filho, que levantamos essa oração e agradecimento hoje sim. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Agora vou jantar. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Bom proveito. Boa noite. Boa noite. Barbosa. Boa noite. Sara, boa noite. Boa noite. Até amanhã. A Barbosa está aí, Fica, boa noite. Barbosa. Oi, boa noite. Tô quietinho aí, tô quietinho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Tem que mudar a vassoura, tem que mudar
lembro da vassoura, por isso que eu tô quietinho. É isso aí, Barbosa. Deixa eu trocar essa vassoura, Barbosa. O aposentado não pode ficar enfiado no mesmo lugar de sempre, não, viu? É verdade. Você também, viu? Vê se sai dos Estados Unidos e volta para o Brasil para você trabalhar, viu? Você tá... Quer ficar nos patos aí Se na Deus quiser, já estamos programando o CRE Nordeste aí, viu? Em novembro. Legal. Se Deus quiser. Só para registro, Congresso de Janeiro, né? Qual o registro? O Vasco está jogando hoje em Manaus. O Vasco está jogando em Manaus. O Nordeste é onde? Vai perder, viu? De quem? Fortaleza. Vai perder. É isso. Novembro ou para o ano? O Fortaleza, que é lá de... Como é que chama aquela cidade lá de Fortaleza, onde é o Fortaleza? Itarema? Não. Aí do onde é o time de Fortaleza, aí onde está o irmão aí. Fortaleza, Ceará. Não, o irmão que apareceu aí, ó. Cícero. O Cícero. Cícero, de onde você é mesmo? Eu esqueço esse lugar aí. Boa noite. Hã? É Horizonte, no Ceará. Horizonte. Horizonte é um time muito bom. Horizonte tem um time bom, né? Tinha um time muito bom, mas desapareceu. Não investiram muito mais. Aquele tempo que você veio aqui, ele estava em alta. Ele. Tava no auge. Time bom é a macaca. Tá bom, tchau pra vocês. Tchau. A cara do Barbosa. Boa noite, Ana. Tchau, gente. Sara, Sandro. Tchau, tia. Boa noite. Um abraço. Valeu. Irmão de Valeu, Zé, gente. boa noite. Ô, Zé Carlos, vou te ligar agora aí para falar contigo. Falou. Vamos passar a vassoura aí, vamos aproveitar para passar a vassoura. Tchau, Alessandro. Pronto. Tchau, Sara. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau, Aníbal. Dona Jovina, um abraço. Obrigado, boa noite.